Prepare-se, porque o que está por vir não é apenas mais uma lua nova. É a ruptura necessária que antecede sua chegada. Os dias que a precedem não são serenos, são parte da prova. A maioria ignora que, justamente quando a lua some do céu, o universo testa se você está realmente pronto para o recomeço. E o primeiro passo não é atrair algo novo, mas se livrar do que já não serve. A esperança pode ser uma armadilha quando usada para fugir da realidade. Todos falam do que desejam que a lua nova traga: novos começos, novas intenções, nova energia. Mas esperar mudanças sem agir é ilusão. O que precisa acontecer agora não é sonhar com o futuro, mas encarar o que precisa morrer dentro de você, mesmo que doa. Este é o momento da faxina antes da renovação. O universo não responde a desejos vagos, mas à clareza. E ela só surge quando você para de se enganar sobre o que não funciona mais. Se algo despertar em você neste fim de semana, uma ideia, uma percepção, um sussurro interno, guarde para si. Não mande mensagens, não compartilhe, nem mesmo fale em voz alta. Deixe que respire em silêncio. A energia da lua potencializa o que é íntimo, mas enfraquece o que é dito. Quando você antecipa as palavras, esvazia a força que deveria manifestar. O que nasce dentro de você é frágil, não por fraqueza, mas por ser sagrado. No instante em que você conta a alguém, convida a energia alheia para dentro, opiniões, dúvidas, até entusiasmo. Tudo se mistura ao seu. E o que era puro se torna turvo, quase diluído. Muitas manifestações morrem antes de ganhar forma porque foram expostas cedo demais, antes de criar raízes. Este momento não é só sobre escrever afirmações. É sobre proteção, privacidade espiritual. A energia da lua nova é como terra fértil, e suas intenções são as sementes. Você não desenterra uma semente logo após plantá-la só para mostrá-la, certo? Deixa que fique escondida, no escuro, onde ganha força. Agora, tudo o que está mudando em sua vida acontece sob a superfície. Não precisa explicar a ninguém. Não precisa de validação ou permissão. Esta fase recompensa quem consegue guardar o mistério sem pressa de defini-lo. E o paradoxo é que, quanto menos você fala, mais forte ele se torna. O silêncio o alimenta. A atenção o esgota. Cada vez que você resiste ao impulso de contar a alguém, está criando tensão energética, e é justamente essa tensão que o impulsiona à existência. Então, se algo surgir nesses dias de sombra antes da lua nova, uma ideia insistente, um chamado para mudar de rumo, uma visão que parece grande demais, não anuncie. Deixe que o persiga por um tempo. Permita que viva nesse espaço entre o saber e o tornar-se. Porque, no momento em que o mundo entra na história, ele deixa de ser um sussurro do universo e vira apenas mais um assunto de conversa. Mas antes disso, antes que as ideias estejam prontas para o mundo, há algo ainda mais importante a fazer, e é justamente o que quase ninguém consegue encarar. Você já pediu desculpas a pessoas que não mereciam seu arrependimento. Perdoou quem nunca admitiu o erro. Mas quantas vezes se desculpou de verdade consigo mesmo, sem desculpas, sem justificativas? A lua nova não pede listas de desejos ou afirmações vazias. Ela pede honestidade. Pede que você enfrente as partes de si que abandonou. Peça perdão a si mesmo pela forma como falou da sua própria vida. Por cada vez que se chamou de preguiçoso quando estava apenas cansado, desmotivado, ou de incapaz quando era apenas incompreendido. Desculpe-se por comparar seu caminho com o recorte perfeito da vida alheia, por acreditar que seu tempo estava errado. A verdade é que você nunca está atrasado. Está apenas evoluindo. Você deve um pedido de desculpas a si mesmo. Por cada vez que deixou a opinião dos outros reescrever sua verdade. Por permitir que o medo ditasse suas escolhas. Por fingir que não se importava quando, na verdade, doía. Por diminuir sua luz só para que os outros se sentissem confortáveis em suas sombras. Por chamar de força o que era, na realidade, dor reprimida. Um pedido de desculpas a si mesmo é uma declaração de renascimento. Não é autopiedade, é autorrespeito. Quando você reconhece as formas como traiu sua própria paz, para de repeti-las. Reclama sua lealdade.
Deixa de esperar por um fechamento que nunca virá dos outros e percebe que sempre teve o poder em suas mãos. Então, hoje à noite, faça isso de verdade. Sussurre, escreva, sinta no peito se for preciso. Diga, me desculpe por cada vez que não escolhi você. Me desculpe pelos dias em que acreditei que estava quebrado demais para sarar. Me desculpe por confundir sobreviver com viver. Deixe que o silêncio depois dessas palavras se instale. É aí que a cura começa. A verdade é que você fez o seu melhor com o que tinha, mesmo nos dias em que não parecia. A lua nova vê isso. Ela não quer uma versão perfeita de você. Quer a real, aquela pronta para perdoar, reconstruir e se levantar. Porque, quando finalmente pede desculpas a si mesmo, você para de lutar contra seu reflexo. Para de perseguir quem acha que deveria ser e começa a honrar quem realmente é. E, nesse momento, a lua não marca apenas um novo ciclo, marca seu retorno a si mesmo. Agora, deite-se no chão. Não na cama, não na cadeira, nem no tapete de yoga. No chão mesmo, frio, concreto, real. Que ele lembre você de que, por mais alto que voe espiritualmente, ainda está aqui, ancorado em algo ancestral. O chão o traz de volta à realidade como nada mais consegue. Ele puxa o barulho da sua mente para baixo, de volta ao presente. Este é um dos rituais mais simples e mais esquecidos antes da lua nova, o ato de voltar ao físico. Muitos passam esses dias flutuando em intenções e afirmações, tentando alcançar reinos superiores, mas até a luz precisa de algo sólido para se refletir. Você não manifesta a partir das nuvens, manifesta de baixo para cima. Então, deite-se. Deixe que o peso do seu corpo encontre o peso da terra. Sinta como ela o sustenta sem pedir nada em troca. Cada pensamento, cada ansiedade, cada emoção que girava acima de você começa a se acalmar. Isso é o que significa realmente se ancorar, não visualizar raízes, mas lembrar que elas já existem. Se quiser escrever, faça daqui. Não na mesa, não no seu lugar confortável, mas no chão, com as costas apoiadas na terra. Você vai notar que suas palavras ganham peso, honestidade. Não há fingimento quando se está na altura do alicerce. Humildade não é pensar menos de si, é lembrar do que o sustenta. O chão não se importa com seus planos, suas dúvidas ou seu status. Ele aceita tudo, e é por isso que cura. Ele ensina a construir a partir da verdade, não da ilusão. Mas por sussurrar um convite e confiar que o eco trará a resposta certa. A lua nova não pede que você saiba tudo, ela pede que você esteja disposto a não saber. E é nesse não saber que a verdadeira alquimia acontece. Experimente agora, escreva "Eu me permito". E pare. Não complete. Deixe a frase pairar no ar como uma semente prestes a brotar. O que quer que venha depois não precisa ser dito por você. Às vezes, o universo termina nossas frases melhor do que nós mesmos. E se, em vez de uma lista de metas, você oferecesse apenas um espaço vazio? Um campo fértil onde o inesperado pode nascer? Há uma sabedoria antiga em não forçar as palavras. Os mestres taoístas chamavam isso de wu-wei, o ato de não agir, mas ainda assim permitir que tudo se mova. Não é passividade. É confiança. É entender que sua energia é mais poderosa quando não está presa a um roteiro. Quando você solta o controle, o universo não te abandona, ele te encontra. Tente outra. O que eu mais preciso agora é. E deixe a frase morrer no silêncio. Não se apresse em responder. Deixe que a resposta venha como um sussurro, não como um grito. Porque as coisas que realmente importam não são ditas com pressa. Elas chegam quando você para de procurar. E se, por um momento, você duvidar? Se a mente insistir em preencher o vazio com medo ou incerteza, não lute. Apenas observe. A dúvida é apenas energia em movimento, como uma nuvem passando no céu. Ela não é permanente. O que é permanente é sua capacidade de escolher o que alimentar. A lua nova não é um momento para preencher agendas. É um momento para esvaziar-se. Para lembrar que você não é o autor da sua vida, você é o editor. E os melhores editores sabem quando deixar páginas em branco, porque é nelas que a história se escreve sozinha.
Então, quando sentir a tentação de preencher cada lacuna, lembre-se, o vazio não é ausência. É potencial. É o espaço onde o novo pode nascer. E se você conseguir ficar ali, entre o que foi e o que ainda não é, sem pressa, sem medo, sem necessidade de definir nada, então você já está no lugar certo. Porque a magia não acontece quando você força. Ela acontece quando você se abre. E essa abertura começa com uma simples escolha: deixar algumas coisas sem resposta. Mais leve, mais limpa, como se cada respiração fosse um filtro que separa o que já cumpriu seu tempo do que ainda tem lugar em você. Não há pressa. Não há necessidade de nomear o que está partindo, o corpo já sabe. Ele sempre soube. Apenas observe como o ar que entra é fresco, desconhecido, enquanto o que sai carrega o peso de antigas histórias. Você não precisa acreditar em nada. Basta sentir. E quando terminar, feche os olhos por um instante. Não para meditar, não para buscar respostas, mas para perceber o silêncio que se instala entre uma respiração e outra. Esse silêncio não é vazio. É o espaço onde o novo se prepara para nascer. É o mesmo silêncio que antecede o primeiro raio de sol depois de uma noite longa, o mesmo que precede o brotar de uma semente enterrada. Você não precisa fazer nada além de estar ali, presente, como a terra que espera a chuva sem pressa. Agora, antes de dar o primeiro passo do dia, olhe para suas mãos. Elas carregam mais do que você imagina. Marcas de tudo que você já segurou, de tudo que deixou cair, de tudo que ainda não sabe se vai pegar. Mas hoje, elas não precisam decidir nada. Hoje, elas só precisam estar abertas. Porque o novo não chega quando você o agarra, ele chega quando você o deixa pousar. E às vezes, o gesto mais poderoso é simplesmente não fechar os punhos. Deixe os pés no chão. Sinta o contato com a superfície fria ou morna, áspera ou lisa. Esse é o primeiro compromisso do dia, estar aqui, inteiro, sem fugir para o futuro ou se perder no passado. O chão não pede explicações. Ele apenas sustenta. E hoje, você também não precisa explicar nada para si mesmo. Basta estar. Se a mente insistir em perguntar e agora, respire fundo mais uma vez. A resposta não está nas palavras. Ela está no peso do seu corpo, na firmeza dos seus pés, na quietude que se instala quando você para de lutar contra o desconhecido. O novo ciclo não começa com um plano. Ele começa com um sim silencioso, um sim à vida, à mudança, ao mistério que se desenrola sem pedir permissão. E quando finalmente sair para o mundo, leve essa quietude com você. Não como uma armadura, mas como uma bússola. Porque o que vem pela frente não será definido pelo que você faz, mas pelo que você permite. E a maior permissão que você pode dar a si mesmo é esta: confiar que, mesmo nas entrelinhas, a história já está sendo escrita. Basta você não atrapalhar. E algo em você também se torna mais leve. Há uma força silenciosa nesse instante, porque ele sussurra uma verdade simples: renascer não exige um ritual de esforço. Exige presença. A lua se renova sem pressa, sem lutar para brilhar mais ou se manifestar antes da hora. Ela apenas se vai e retorna, cíclica, paciente. Essa é toda a sua lição. Você não precisa forçar a renovação. Basta permitir que ela aconteça. Deixe, então, que o ar da manhã seja seu mestre. Não o analise, não o espiritualize e apenas respire-o. Você sentirá como ele está vivo, carregando murmúrios sutis de tudo que se move, o vai-vem das marés, o zumbido longínquo das estrelas, o ritmo discreto dos começos que já se teciam enquanto você dormia. E ao ficar ali, parado, deixe essa verdade se assentar no peito. Você não precisa criar um novo ciclo. Ele já está em curso. Sua única tarefa é estar consciente o suficiente para encontrá-lo. Aquela inspiração, um único fôlego desperto, é a porta. Tudo que vem depois é o capítulo que você vem preparando, sem saber, há tanto tempo. E se essa mensagem ressoou em você, saiba que ela não é um acaso. É um convite. Um lembrete de que a vida não pede permissão para recomeçar. Ela simplesmente recomeça. E quando você menos espera, já está do outro lado.